Todos têm a consciência que existe o céu e existe o inferno. E o maior pregador que falou a respeito do inferno foi o próprio Cristo Jesus, dizendo que ele veio para vencer as obras do maligno. A terceira mensagem mais conhecida é a mensagem do Apocalipse, a mensagem do fim. Vários filmes tentam retratar ou transmitir a mensagem que como vai ser os dias finais, mas nenhum deles consegue chegar na sua totalidade daquilo que vai acontecer naqueles dias do fim. É interessante que a quarta mensagem mais conhecida é a mensagem da crucificação. Essa mensagem é a mensagem a qual vai perturbar o nosso coração. É a mensagem que vai nos confrontar. Essa mensagem ela desperta um mix de sentimento, porque ela vai fazer a gente chorar. Em contrapartida, ela faz a gente se alegrar também. Em outros momentos, ela quebra o nosso orgulho. Em outro momento, ela nos faz entender que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. A mensagem da crucificação, a mensagem da cruz é a mensagem que nos motiva, é a mensagem que nos inspira, é a mensagem que nos move, é a mensagem que nos dá combustível para continuar dia após dia na presença de Cristo Jesus. Tudo que vai acontecer na Bíblia Sagrada e na pessoa de Cristo Jesus acontece através de um propósito. Jesus ele vai nascer, e ele nasce numa manjedoura, onde todo cordeiro que nascia em Israel nascia numa manjedoura. O próprio Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que acontece na vida de Jesus acontece debaixo de um propósito. Jesus nasce numa manjedoura porque ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus nasce e ele recebe 3 presentes pelos reis magos. Ele recebe ouro, incenso e mirra. E mirra servia para ungir, para perfumar o corpo do defunto. Jesus nem tinha nascido praticamente por algumas horas e alguém já estava lembrando Jesus. Você nasceu, mas um dia você vai morrer. Você nasceu, mas um dia você vai morrer. Porque a missão de Jesus vale mais do que a sua própria vida. Porque a missão de Jesus vale mais do que a sua própria vida. Eu vou repetir mais uma vez. Porque a missão de Jesus vale muito mais do que a sua própria vida. Quando nós entendemos que a nossa missão vale mais do que a nossa própria vida, a gente não para por qualquer coisa. Quando a gente entende que a nossa missão vale mais do que a nossa própria vida, eu não deixo de vir na igreja porque o irmão A, o irmão B não me deu a paz do Senhor. Quando eu entendo que a minha missão vale mais do que a minha própria vida, eu não deixo Jesus por nada. Eu não deixo Jesus por uma porta fechada. Eu não deixo porque alguém está falando mal de mim, porque alguém está me perseguindo, porque as coisas não estão dando certo, porque a enfermidade chegou na minha casa, porque a dificuldade está batendo na porta da minha jornada. Não, aquele que entende que a sua missão vale mais do que a sua própria vida, ele está disposto a ir até o fim por Cristo Jesus. Está difícil, mas ele está nos servindo. Está difícil, mas ele está servindo. Está com dificuldade, mas ele está servindo. Está com pouca gente, mas ele está servindo. Está com pouco recurso, mas ele está servindo. Está com dificuldade, mas ele está servindo. Porque a missão vale mais do que a própria vida. Glória! Por aqui tem uma missão, aleluia. Por aqui tem uma missão, aleluia. Por aqui tem uma missão, aleluia. Se prepara para nesses dias você contemplar a glória de Deus através da sua vida, você executando esta missão. Cristo Jesus não te chamou para você ficar parado. Cristo Jesus não te chamou para você perder tempo. Cristo Jesus não te chamou para você ficar de frente do celular 24 horas. Cristo Jesus te chamou para ganhar. Aleluia, quem foi chamado, 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 aleluia, quem foi chamado exalta, quem foi chamado glorifica, quem foi chamado bendiz o nome. Aleluia! Aleluia! Deus, o Senhor é fiel. Jesus recebeu mirra, cresceu na casa de seu pai, por nome José, que era carpinteiro. Grande Deus. Sempre trabalhando com a madeira.
Jesus, por algumas horas, cortava a madeira. Em outras horas, pastor Cláudio, ele lixava a madeira. Papai. Em outros momentos, ele carregava o madeiro. Meu Deus! Tudo que acontece na vida de Jesus acontece por um propósito. Sim, meu Deus. Tudo que acontece na vida de Jesus acontece por um propósito. Maravilha, Deus. Aleluia. Jesus já está treinando ter contato com o madeiro. Jesus nunca fugiu daquilo que o Pai tem para a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Você não pegou por isso, você não deu glória a Meu Deus. Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida está acontecendo por um propósito. Tudo que está acontecendo na tua história está acontecendo por um propósito. Meu Deus. Pregador, eu não entendi, aleluia. Você só não sabe ainda, mas está acontecendo por um propósito, aleluia. Ainda tem um propósito nisso que está acontecendo. Pregador, a porta se fechou por causa de um propósito. Pregador, a enfermidade veio com um propósito. A dificuldade chegou com um propósito. Se prepara porque tem propósito aí. Meu Deus. Louvado seja Jesus completa 30 anos. Vai até a presença do seu primo João Batista. Batista porque batizava. E enquanto ele está no Jordão, significado de lugar que desce, Jesus vai ir para o Jordão no lugar que desce. E quando João vê ele, diz: quem sou eu para te batizar? Deixa assim para que se cumpram as Escrituras. A partir daquele momento, abriu-se o céu e disse o próprio Deus: eis aí o filho em quem eu me comprazo. Aleluia, Jesus. Desceu sobre ele uma pomba o espírito numa forma corpórea de uma pomba, porque a pomba é o único animal que não tem fel, ou seja, que não pode amargar a sua carne, porque o Espírito Santo é doce com o Espírito vem sobre ele e ele é cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que eu aprendo com Jesus e aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não se autocomanda, mas é o Espírito que comanda a vida dele. O que ele fala, ele não fala porque ele quer falar, mas ele fala porque é o Espírito que comanda a vida dele. E aonde ele vai pelo Espírito. Quando ele é cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele não foi para o monte, ele não foi para o tabernáculo, ele não foi para o cenáculo, ele não foi para a sinagoga. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, porque todo aquele que é conduzido pelo Espírito, ele vive pelo Espírito, ele fala pelo Espírito, ele se move pelo Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem discernimento e tem nada discernido. Aquele que é seco, cru, sem Espírito Santo, sem nada de Deus, ele fica ali sem direção. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem direção para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi ao deserto, venceu o inimigo através da palavra. Aleluia. Jesus não venceu o inimigo através de fábula. Jesus não venceu o inimigo através de qualquer outra situação. Mas Jesus venceu através da palavra de Cristo. Aleluia, Jesus. Eu amo ver os irmãos louvando, amo de coração. Mas é a palavra que é a prioridade, não eu, é a palavra. Glória a Deus. É a palavra, aleluia. Novo hino que tem palavra, que tem Bíblia, aleluia. Que tem conteúdo da palavra, aleluia. Quer vencer? Vence através da palavra, aleluia. Vence através da palavra, da palavra. Quem é que ama a Bíblia? Quem é que ama a palavra? Aleluia. Aleluia. Isso. Aleluia. A igreja permanece, é através da palavra que a igreja avança, é através da palavra. A Bíblia diz que tu és pedra, mas sobre esta pedra, que é a rocha, que é a palavra, as portas não prevalecerão contra a palavra, é a palavra, é a palavra que sustenta. Grande Deus. Jesus escolhe os seus 12 discípulos. Os irmãos imaginam que esses 12 dormiam com Jesus, Grande Deus. acordavam com Jesus, tomavam café da manhã com Jesus, almoçavam com Jesus, tomavam café da tarde com Jesus,
aonde Jesus ia, os 12 iam juntamente com Jesus. Jesus gostava de ir em alguns lugares. E um desses lugares que Jesus gostava de ir era na casa do seu amigo Lázaro, lá em Betânia. Jesus estava chegando na frente. De repente eu imagino Marta fazendo feijão. E quando Jesus chegava a comitiva de mais 12, tinha que colocar muita água naquele feijão. Os 12 sempre estavam ao lado de Jesus. Quando Jesus ia para Samaria para restaurar a vida de uma mulher pecadora, os 12 estavam juntamente com Jesus. Quando Jesus estava manifestando poder e glória lá na sinagoga, os 12 estavam juntamente com Jesus. Sempre estavam ao lado de Jesus. Até que chega um período que é próximo da Páscoa e Jesus quer celebrar a Páscoa com seus amigos. E ele diz assim: Pedro, João, prepare a Páscoa para nós celebrarmos a Páscoa. Pedro talvez tenha falado: Senhor, aonde é que o Senhor quer que a gente celebre a Páscoa? Sendo que tem uma liturgia, tem um dogma para a gente celebrar a Páscoa. Não é de qualquer forma, tem que ter o cordeiro assado, tem que colocar o sangue nos umbrais da porta. Naquela época precisava disso, dessa liturgia. Aonde é que o Senhor quer que a gente celebre a Páscoa? O Senhor olha para Pedro e diz assim: vocês vão ir pelo caminho, vão ver um homem levando um cântaro. Na rua que esse homem virar, vocês vão virar. Na casa que ele entrar, vocês vão bater na porta e vão dizer assim: o Senhor precisa da casa. E a Bíblia diz que quando Pedro sai juntamente com João, João é calmo, tranquilo, manso. Pedro é explosivo, fleumático. Aqui eu aprendo que dentro da missão que Cristo Jesus dá, tem 2 temperamentos. Mas quando os 2 entendem que a missão vale mais do que a sua própria identidade e a sua própria vida, eles não vão brigar com temperamentos diferentes. Porque uma das coisas que a gente mais vê é conflito entre irmãos por causa de temperamento diferente. Porque um é mais flamático, é mais explosivo, e aí sempre dá aquele embate. Mas se ele está na mesma missão, ele está focado e com o objetivo de realizar aquilo que Cristo falou para eles realizarem. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que eles vão encontrar um homem levando um cântaro. Eles vão virar na rua que esse homem vai virar. Bate na casa e diz: o Senhor precisa da casa para celebrar a Páscoa. Pois não, aqui está o ambiente, por nome de cenáculo, já com cordeiro assado, com tudo preparado. Jesus tinha falado: vai, vocês vão ver um homem levando um cântaro, vão bater na porta e já vai estar tudo preparado. Grande Deus. Quando eles chegam aonde Jesus havia falado, tinha um homem levando um cântaro e tinha uma mesa preparada com cordeiro assado. Eu vou falar só para o pastor e para o pastor para ver se a igreja pega. Jesus falou, e quando Jesus falou, já estava pronto. Jesus falou, e quando Jesus falou, já estava pronto. Aleluia. Você não pegou ainda, só fingiu que pegou. Quando Jesus falar para você, vai, pode ir, porque Ele vai te dar condição de ir. Quando o Senhor falar para você, abre o teu negócio, pode abrir, porque o Senhor vai te dar condição de abrir. Quando o Senhor falar para você, vai, pode ir, porque Ele vai te dar condições de ir. Para a glória do nome dEle, Ele dará a palavra e Ele manifesta o recurso para executar aquilo que Ele liberou. É mais ou menos assim. Maria pega e diz assim, o anjo chega para ela e diz: você vai gerar, vai acontecer. E ela diz: eu não conheço o homem, mas o que vai ser gerado em você, Maria, não vai ser obra de homem, vai ser obra do Espírito. Glória a Deus. O Senhor está falando para pessoas aqui nessa noite: você vai chegar. E tem alguém dizendo assim: mas eu não conheço fulano de tal, eu não tenho alguém que me indica, eu não tenho possibilidades, eu não conheço ninguém que seja influente, eu não conheço ninguém que tenha status diante da sociedade para eu chegar naquela posição. O Senhor está falando para mim e para você: o que está sendo gerado em você não vai precisar de homem, porque é do Espírito, é do Espírito, é do Espírito. O Espírito vai gerar em você.
É espiritual. Jesus está celebrando com seus amigos a mesa. Porque na mesa não tem ninguém maior do que ninguém. Porque na mesa está todo mundo no mesmo nível. Aleluia. Porque na mesa ninguém tem mais talento do que o outro. Porque na mesa ninguém canta mais do que o outro. Porque na mesa ninguém prega mais do que o outro. Porque na mesa ninguém é mais do que o outro. Na mesa de Cristo Jesus é só Ele que brilha. É só Ele que brilha. É só Ele que brilha. É só Ele. Eu sou, eu tenho, eu posso. Para com isso, irmão. Se não fosse Jesus na tua vida, você estava escravizado ainda por esse inimigo aí neste mundo. Se tu não fosse Jesus na sua vida, você ainda estava escravizado. Mas porque Jesus te achou, mas porque Jesus te libertou, nós temos uma viva esperança. Meu Deus, aleluia. Jesus celebra com seus amigos a Páscoa e ele está aproveitando seus últimos momentos com seus amigos. E ele é sabedor que está chegando a hora dele. Então ele sobe para orar. E ele sobe para orar com os 12. Dos 12 ficam em um determinado espaço. Alguns ficam em um determinado espaço e agora ele vai subir com os 11. Porque antes de terminar a ceia, um vai sair. Porque aquele que é rebelde, ele nunca fica até o final. Porque aquele que é o rebelde, ele sempre corta as fases. Porque aquele que é rebelde, ele sempre quer o atalho. Porque aquele que é o rebelde, ele sempre quer alguma coisa que seja benefício para ele. Porque aquele que é rebelde, ele sempre quer articular nos bastidores. E ele nunca fica até o final. Então Jesus vai subir com os 11 até o Getsemane para orar. E a partir dali ele vai chamar 3, a Pedro, Tiago e João, para ir um pouquinho mais além para orar. E através dos 3 ele vai ainda mais um tempo para orar, de um espaço mais longo para orar. E ele vai orar coisas que aquilo ali não tinha como dimensionar naquela época. Os discípulos estão orando e cai no sono. Enquanto isso Jesus está orando dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade. Meu Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha sua vontade é egocêntrica, a minha sua vontade é egoísta, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a minha vontade, a sua vontade é só para mim, só para você, mas a vontade de Deus é para todos na unidade e na coletividade. A vontade de Deus é boa. Meu Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Perfeita e agradável. Não troque aquilo que é perfeito, aquilo que é bom e aquilo que é agradável Grande Deus. por aquilo que aos teus olhos é perfeito. Aleluia. Maravilha, Deus. Os teus olhos podem te enganar. Verdade, Os Jesus. meus olhos podem me enganar. Aleluia. Mas a vontade de Deus é soberana sobre a minha e sobre a sua. Jesus volta por 3 vezes, encontra os seus discípulos dormindo. Ele diz: basta, é chegado a minha hora. Aquele que me traz se aproxima. E vai vindo os sacerdotes, os principais da sinagoga, e também alguns soldados pretorianos romanos, com corrente nas mãos, e entre eles está vindo também o traidor Judas. E quando eles estão se aproximando, um daqueles chega ali, um dos discípulos pergunta: a quem buscais? E aí eles dizem: a Jesus. E Jesus responde: sou eu. E aí quando eles se aproximam, eles chegam e dizem assim: a quem buscais? E aí os soldados dizem: a Jesus. E Jesus responde: sou eu. Isso me faz lembrar lá de Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés tem um contato com o Senhor, e aí ele pergunta: Senhor, no Egito existe muitos deuses, fala para mim qual é o teu nome para eu falar diante de Faraó. Diz assim Moisés: eu sou, me enviou. Agora no jardim do Getsemane, Jesus está dizendo: eu sou.
Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Aleluia. Ele é um amigo para aquele que não tem amigo. Ele é pai para o órfão. Todos aqueles que têm necessidades, Ele supre todas elas. Para aquele que precisa de advogado, Ele é advogado. Para aquele que precisa de saúde, Ele é toda a vida. Para aquele que precisa de esperança, Ele é a própria esperança. Para aquele que precisa da paz, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Você não precisa em outro lugar, porque em Jesus nós temos todas as coisas. Aleluia. Jesus vai estender suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Vai ser manietado, amarrado. As mesmas mãos que multiplicaram os pães e os peixes estão sendo amarradas. Aleluia. As mesmas mãos que tocaram na sogra de Pedro e a febre de Joela. As mesmas mãos que tocaram nos olhos do cego e ele voltou a enxergar. Agora estão amarradas e manietadas. Aleluia. Se você não der glória a Deus com isso daqui, você está desviado. Grande Deus. Jesus teve as suas mãos amarradas só para que hoje, Aleluia. Meu Deus, aleluia. no dia 29 de abril, que hoje nós pudéssemos levantar as nossas mãos em liberdade para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo. Aí eu não entendo crente que vem para a igreja, fica sentado, cruza o braço, cruza a língua, cruza a sobrancelha, até parece que está numa música. Você é livre, você é livre, você é livre. Glória a Deus. Arabacana, Arabacana, Arabachúria, Aramacana, Arabachara, Kiminahaya, Canarabachúria, Canamassúria, Canamahara, as mãos do Todo-Poderoso foram amarradas, as mãos que sustentam o universo foram amarradas, só para que a igreja pudesse levantar as mãos e dizer: Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória! Já tem crente que adora ali, já tem crente que exalta aqui, já tem crente ligado lá. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Deus de poder e glória! Aleluia, Deus! Surianda de Cantaramanai! Lavante de Cantanai! Surianda de Cantaramanai! De Canchora! Tracai de Comanância! Surianda de As mãos de Cantarai! Jesus foram amarradas. Tracai de Comanância! Jesus foi Aleluia. conduzido, preso. Vai passar por Deus 6 de poder e julgamentos, glória. 3 ordens religiosas, 3 Aleluia. ordens políticas. Mas nenhum deles vai ser um julgamento Aleluia! de ordem de verdade, mas vão levantar calúnia e vão pegar qualquer coisa e vão acusar Jesus. E aquilo que Grande colar, Deus. colou. Aleluia! Ele é blasfemador. Ele disse ser o filho de Deus. Ele disse ser maior. E aí vão condenar Jesus. Glória! Aleluia! Na madrugada, Aleluia! na escuridão. Meu Deus! Aleluia! Enquanto Jesus está na madrugada, Ergue a súpia. Jesus Aleluia!
Glória. Amanhece no decorrer daquele dia fatídico, Aleluia. despido das suas vestes, e no decorrer de toda a madrugada, Jesus teve as suas vestes rasgadas, Aleluia. teve os seus olhos vendados, Glória. batiam nele, chicoteavam nele e diziam assim: se tu és o Filho de Deus, Olha aí, Jesus. declara-nos quem te bateu. Aleluia. E batiam em Jesus, Grande Deus. amaldiçoaram Jesus. Aleluia. Passou um dia, uma madrugada inteira de flagelo. Aleluia. Jesus estava com seus amigos, era por volta das 18 horas do dia anterior, de uma quinta-feira, até a madrugada e o amanhecer daquele dia. Grande Deus. Jesus sem dormir, com fome, com sede, com frio da madrugada. E Grande. quando ele amanhece, amanhece sentenciado. Tem o patíbulo da cruz em suas costas, pesando mais de 60 quilos. E ele está seminu nas ruas estreitas e áridas de Jerusalém, levando o patíbulo da cruz em suas costas. Ramanas. Multidão à direita, multidão à esquerda, todos para ver aquele grande espetáculo. Amaldiçoavam Jesus, cuspiam no rosto de Jesus, amaldiçoavam Jesus, batiam em Jesus, mas não batiam de qualquer forma, batiam por uma razorrague. O que é uma razorrague, pregador? É um chicote de couro de 12 tiras no formato, na ponta desse chicote tinha um osso quebrado ou uma bolinha de ferro, que em contato com a carne te lacerava a carne do osso. 39 chicotadas Jesus recebeu em seu corpo, totalizando 470 cortes no corpo do mestre. O sangue escorria, sua carne exposta. Jesus, cansado, debilitado, com sede, deram vinagre para Jesus beber. E misturado num vinho, mas havia uma promessa onde Cristo Jesus falou: eu não vou provar do fruto da vide até você chegar aqui no céu comigo. Eu não vou provar do fruto da vide até você chegar aqui. Quando o inimigo tentou pegar Jesus pela culatra, colocando o vinho no meio daquele vinagre, ele pegou e cuspiu o vinagre junto com aquele vinho e disse: aqui eu tenho uma promessa, que eu só vou me alegrar com os meus filhos só quando eu chegar lá. Nós só vamos comemorar quando a gente chegar lá. Nós vamos comemorar quando a gente chegar lá. Tem um fruto da vide preparado pra gente comemorar com Cristo Jesus. Aleluia. E que eu acho lindo é que se Jesus já cumpre uma promessa pequena, quem dirá a promessa que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se deixa lá que vai cumprir. Aleluia. Que Jesus está caminhando. Grande Deus. Alguém diz assim: rei que é rei precisa de uma coroa. Alguém teve a ideia, apóstolo Cláudio, de pegar uma figueira de acácia, retorcer de figueira de acácia com espinhos de 6 a 12 centímetros e vão fazer uma coroa de espinhos para Cristo Jesus. Não é a mesma coroa como a gente assiste nos filmes, porque as coroas que são apresentadas são só em volta do crânio de Jesus. Mas ninguém poderia ver o rei de cima para baixo. Então a coroa de Cristo era mais ou menos como se fosse numa touca de espinhos. Vão colocar aquela coroa no formato de uma touca na cabeça de Jesus. Vem um outro soldado com um porrete na mão e bate na cabeça de Cristo. Os espinhos entram e ficam na cabeça de Jesus, no crânio de Jesus. Vão atingir as terminações nervosas, o sistema nervoso. O rosto de Jesus vai se desconfigurar. Mas ele não abriu a sua boca. Mas ele não abriu a sua boca. Mas ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Se ele abre a sua boca, uma legião de anjos desce na hora. Mas ele não abriu a sua boca. Por que, pregador? Só para hoje você puder. Só para hoje você pudesse nos dizer: glória! Glória! Aquele que venceu! Meu Deus!
na Bíblia fala de eternidade. É por isso que a Arca da Aliança é feita de figueira de acácia, fala de eternidade, onde vai guardar a glória de Deus, onde tinha a presença de Deus dentro da Arca da Aliança. A acácia fala de eternidade. Sabe o que os soldados estão transmitindo na seguinte mensagem, nas entrelinhas? Figueira de acácia fala de eternidade. Eles vão confeccionar, tecer uma coroa de espinhos, colocar na cabeça de Jesus. Todo mundo que olha para Jesus está vendo ele com uma coroa de figueira de acácia. Acácia fala de eternidade. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Meu Deus! Todo mundo que olhava para Jesus, Aleluia. Meu Deus, aleluia. dizia assim: o reino dele, Meu Deus! o reino dele, o reino dele Oh, glória! não é da terra. O reino dele é eterno. O reino dele não é corruptível. O reino dele não é corrupto como o reino de Brasília, mas o reino dele é eterno. Ele é de eternidade e eternidade. Aleluia. Se prepara para você vencer este mundo como Cristo venceu, para poder com o nome de Cristo Jesus, para reinar com ele de eternidade. Tem gente que está trocando a eternidade por coisa terrena, mas permanece naquilo que é eterno. Sim, meu Deus! Aleluia. Nós vamos governar com ele na eternidade. Glória a Deus! Jesus está indo e ele não desiste. De repente, pelo peso do pecado da humanidade, Jesus ele vai tropeçar e ele vai cair. Grande Deus! E aí o soldado olha para um outro Simão Sirineu, porque é de Cirene, e ele está indo para o templo porque vai lá sacrificar. O sacerdote vai degolar o cordeiro, vai encharcar o sopo, que era um tipo de uma esponja, e vai espargir o sangue daquele cordeiro. Então estaria justificado o pecado daquele ano. Ele estava com vestes brancas e ele se preparava o ano todo para ir para aquele grande evento, para ele receber uma gota do sangue do cordeiro de animal, para ele ser perdoado pelos seus pecados. Aí então ele chega, está passando por Jerusalém, o soldado olha para ele, de veste toda branca, e diz assim: ajuda a este homem. Aleluia. Glória a Deus! Você não pegou? O Cordeiro de Deus está todo ensanguentado, andando pelas ruas estreitas de Jerusalém. Enquanto isso, vem o Simão Sirineu em busca de sangue lá no templo. Jesus está todo ensanguentado e ele cai. Então Jesus levanta a sua mão e coloca a mão e o braço em cima do Simão de Cirene e suja ele todo de sangue. Aleluia! E suja ele todo de sangue. Glória a Deus. O sangue de Cristo Jesus é Mas você é pecador, mas tem sangue. Você é alcoólatra, mas tem sangue, aleluia. Você se prostituía, mas o sangue veio, aleluia. Você era drogado, mas o sangue te libertou. Você se prostituía, mas o sangue te libertou. Ele não tirou-se em primeira categoria, mas o sangue te libertou. O sangue te liberta. Meu Deus, que presença maravilhosa.
Jesus continua. Aleluia. Jesus continua. E quando ele está caminhando, Meu Deus. tem uma palavra aqui para não deixar passar entre os irmãos, guardar no seu coração. Para todo Simão Pedro, Aleluia. que prometeu para você dizendo: estamos juntos. Acredito nos teus sonhos. Acredito naquilo que Deus tem para a tua vida. Grande Deus. Mas quando a tempestade veio, quando o deserto veio, quando a dificuldade veio, Obrigado, Jesus. te abandonou. Para todo amigo que falou para você, para todo irmão que te disse: estamos juntos, Deus, aleluia. estamos juntos até o fim, e te abandonou, o próprio Deus vai levantar um Simão de Cirene para ajudar você a chegar no objetivo. Se prepara para no decorrer Glória desse a ano de Deus, 2023 ter uma reciclagem nos seus amigos, de ter uma reciclagem no teu ciclo de amigos. Aleluia, 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 aleluia. Cristo Jesus vai colocar pessoas do teu lado para te levar até o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. Se for te atrapalhar, Ele vai levar para longe, mas se é para te ajudar, Ele vai trazer. Maravilha, meu Deus. Obrigado. Deixa eu correr um pouquinho para nós chegar lá. Aleluia. Jesus vai ser crucificado no Monte Caveira. Que caveira, igreja? Eu falo caveira, os irmãos depois de mim falam caveira. E que caveira, igreja? No Monte Caveira. Caveira tem o significado de morte, de estratégia do diabo, daquilo que é das trevas. Gólgota, caveira, fala de morte, de diabo, de trevas. Aleluia. Cristo Jesus vai ser crucificado no Monte Caveira. Tem um malfeitor à direita, outro à esquerda, e Jesus está no meio. E quando ele está sendo crucificado, o Monte Caveira simboliza a cabeça da caveira. Na cabeça é onde estão os pensamentos. Na cabeça é onde estão as estratégias. Na cabeça é onde estão os planos. Mas naquele momento, aleluia, a sonoplasta já pregou, mas naquele momento a cruz de Cristo Jesus se torna uma espada. Mas naquela hora a cruz de Cristo Jesus se torna uma espada e entra na cabeça da caveira. Levanta essas mãos, uma mão branca, levanta as mãos aos céus. Isso. Que coisa linda, isso. Recebe essa palavra no seu espírito agora. Recebe essa palavra sobre a sua vida agora. Todos os pensamentos, todos os planos do diabo, todos os planos do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua história, contra os teus filhos, estão sendo cancelados agora. Estão sendo quebrados agora. Estão sendo cancelados agora. A cruz cancela todos os planos do diabo. A cruz cancela todos os planos do diabo. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus, Senhor é fiel. Aleluia, dá vontade de continuar até meia-noite. Papai. Oh, Jesus. Grande Deus. Cabeça simboliza caveira, cabeça, os planos são frustrados. Tem um malfeitor à direita, outro à esquerda. E ele dizia assim, o malfeitor da esquerda: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Meu Deus, aleluia. Salva-te a ti mesmo e também a nós. Nos nossos dias tem pessoas assim também, É verdade. que são interesseiras.
não querem nada com Jesus, mas quando beneficia ela, desce da cruz, salva o seu Senhor e também salva a gente também. Grande Deus. Mas a linguagem do inimigo sempre vai ser essa: se tu és o Filho de Deus. Ele sempre quer colocar em xeque a nossa verdadeira identidade, que somos filhos de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desce. Se tu és o Filho de Deus, em outras palavras, se tu és o Filho de Deus, por que você está sofrendo o que você está sofrendo? Se tu és o Filho de Deus, por que o filho do ímpio está curado e o teu filho está doente? Se tu és o Filho de Deus, por que a vida do ímpio está prosperando e a tua vida não prospera? Se tu és o Filho de Deus, por que a porta se fechou na sua vida, mas na vida do ímpio ele está decolando? Se tu és o Filho de Deus, por que acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na tua vida? Ele sempre quer fazer a linguagem dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, para a gente descer da cruz, para a gente abandonar a cruz. Mas o que me chama a atenção é que se Jesus desce, a igreja descia ao inferno. Se Jesus descesse, a igreja descia ao inferno. Mas porque Jesus não desceu, mas porque Jesus não desceu, mas porque Jesus não desceu, mas porque Jesus não desceu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas porque Jesus não desceu, nós vamos subir. Porque Jesus não desceu, a igreja não desceu ao inferno, mas porque Jesus permaneceu, nós vamos subir. Glória a Deus. Glória fiel. Quem vai subir? Glória a Quem vai Deus. subir? Aleluia. Quem vai subir? Glória. Quem vai subir? Glória. Se ele estiver todo fechado é porque não está com cara de quem vai descer, não vai subir. Se ele estiver já pensando na pizza depois do culto é porque ele não vai subir. Mas se ele estiver conectado no culto aqui agora, é porque ele está com jeito. Glória a Deus. Eu vou subir. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Só trombeta toca hoje. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Libera glória, libera glória, libera glória, libera as resistências. Vai, vai, vai. Só quem vai subir, só quem vai subir. Só quem vai subir, se coloca de pé. Se coloca de pé agora, se coloca de pé agora. Só quem vai subir, libera as Ninguém subandarábia. Arábia, Sérvia. Chamando-me a súbia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ele assou. Ai, canarabaçou. Ele assou. Go. Ele assou. Esquemou, choro de assé. Demandará de assou. Ele assou, candinata. Xeremene de assou. Esquemou, cantecou. Xerebe assou. Canarabaçou. Rimouçou. Não choveu. Remoçou. Canarabaçou. Xerebe assou. Nós já somos daqui, nós já somos daqui, nós já somos daqui, nós já somos dessa terra, nós já somos daqui, nós já somos daqui, cada um fica pregado com as coisas dessa terra, nós já somos daqui, nós já somos desse mundo, você não vai ser amado por este mundo, você não vai ser amado por esse mundo, você não vai ser amado por esse mundo, nós já somos daqui, nós já somos daqui, nós somos do céu! Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, aleluia, seja cheio, enquanto você estiver focado nas coisas dessa terra, aleluia, você não vai alcançá-las, mas
Mas enquanto o teu coração estiver no céu, Ele vai acrescentar na tua vida. Se o teu coração tiver Cristo como centralidade, as bênçãos do Senhor vão te atingir. Vai te atingir, aleluia. Seja cheio para subir. Arabai, Aramaga, Xédia, Aramacana, Arabaxi, Arabacana, Aramácia, Xédia, Aramacana, Arabaxi, isso aqui não escolariza ninguém, não. Escolariza liberar, emitir, organizar. Agora isso aqui é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus agora. Meu Deus, essa Bíblia aqui, aleluia, prepara o levar ali rápido. Isso, vocês dois, prepara o levar ali rápido.